Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 5. Irmãos, eu vinha numa alternância entre o livro do profeta Isaías e o livro do Apocalipse, mas eu senti direção para depois de hoje seguir um outro percurso. Vamos tentar aqui fazer uma costura no capítulo 5, encerrando uma parte das nossas meditações no Apocalipse, para que a partir da próxima quinta, no mês de julho inteiro, nós estejamos pregando sobre vida abundante e o poder pentecostal, poder que nos capacita a fazer a obra de Deus. Geralmente esses temas encontram oportunidade nos retiros que realizamos, mas que não tivemos esse ano. Então, durante o mês de julho, vamos buscar renovação espiritual em oração, um avivamento para as nossas vidas, o calor do Espírito e a santidade, a consagração. Dessa forma, eu peço que os irmãos estimulem em todas as congregações, para que os irmãos venham, participem dos cultos de doutrina às quintas-feiras, de maneira que sejamos contagiados por essa mesma expectativa, em um só espírito, em um só coração, e que você dedique este mês a orar e clamar a Deus para que venha avivar a sua igreja. Se nós acreditamos que estamos na iminência da vinda do Senhor, pelo menos há razões para isso, embora tudo possa se reformular, mas nós mantemos essa expectativa, então urge que todos nós estejamos mais santos ainda, mais fervorosos ainda, evangelizando mais intensamente ainda. Se nossa visão é a bíblica, nosso senso de urgência também o será. Então, a partir da quinta-feira, nós vamos para essa nova perspectiva de assunto. Mas hoje vamos a Apocalipse capítulo 5. Eu procurarei também responder algumas perguntas que me vieram na semana sobre o Apocalipse. Então eu vou adiantar a resposta de coisas que poderiam ser melhor tratadas adiante, para que todos os irmãos que possam ter tido as mesmas dúvidas sejam igualmente esclarecidos. Então vamos aí a Apocalipse 5, a partir do versículo de número 1. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação,
E para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós temos falado que o livro do Apocalipse é um livro com índice, com divisão pré-antecipada. Jesus disse a João, no final do capítulo 1, escreve as coisas que tens visto, tudo quanto ele viu no capítulo 1. Escreve as coisas que são respeitantes à era da igreja e que aparecem nos capítulos 2 e 3. E as coisas que depois destas hão de acontecer, que nós sabemos começar no capítulo 4, porque no capítulo 4, no início logo diz que Deus vai mostrar a João as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, primeiramente nós temos a visão da glória e da exaltação de Cristo, que apresenta-se a João com olhos como chama de fogo, o rosto brilhando como o sol, os cabelos brancos como a lã, os pés como latão reluzente, saídos de uma fornalha, de sua boca a espada aguda de 2 gumes sai. Ele tem à mão as 7 estrelas, os mensageiros das igrejas, e ele tem à mão e ele anda no meio dos candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Estas igrejas da Ásia Menor foram igrejas históricas, realmente existentes, para as quais foram endereçadas cartas que aparecem nos capítulos de Números 2 e 3. Porém, para além de sua historicidade, elas representam algo da revelação profética. Se o livro segue o gênero da profecia, ele, portanto, se referirá a assuntos prospectivos, adiantes. E logo aquelas igrejas realmente existentes naqueles lugares mencionados são tomadas como ilustração ou tipo para 7 modos de a igreja poder se apresentar no mundo, havendo prevalência de um tipo em cada período que vai desde o momento pós-apostólico até o momento do arrebatamento da igreja. Então, se no capítulo 1 nós temos a visão de João concernente a Cristo, que tem à mão as estrelas, que anda entre os candeeiros de ouro em sua exaltação e glória, ali temos as coisas que, como foram ditas, João tinha visto. Quando Jesus disse: escreve as coisas que tens visto para trás. Portanto, fora acerca dessa visão que ele ordenou escrever. Mas também mandou escrever sobre as coisas que são respeitantes à era da igreja e as que depois da era da igreja hão de acontecer. As coisas que são, como disse eu, se evidenciam nos capítulos 2 e 3, quando temos carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas ao final de cada carta é dito assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus escrevia por meio de João, ou enviava por meio de João,
carta escrita a cada uma dessas igrejas. Mas o Espírito Santo, através da carta, falava a todas as igrejas. Por isso que no final de cada carta diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Havia a carta específica de Jesus para a igreja local, mas o Espírito Santo, que inspirava João na escrita, tomava cada carta para falar a todas as igrejas. O número 7 tem um sentido bíblico. Representa perfeição, plenitude, acabamento. A plenitude do Espírito Santo se revela quando na saudação apocalíptica é falado dos 7 Espíritos de Deus. As 7 igrejas, portanto, embora historicamente existentes, selecionadas em número de 7, representam a plenitude da existência histórica da igreja. Cada uma delas representando um momento mais evidente, ostensivo. Numa ordem cronológica, primeiro tivemos na geração pós-apostólica uma igreja como a de Éfeso, depois como Pérgamo, e assim sucessivamente. Tiatira, Pérgamo, depois, ou melhor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esses 7 modelos se seguiram um ao outro na história em termos de prevalência, porque em termos de existência, os 7 tipos sempre existiram no meio da cristandade. Então nós temos aqui as coisas que são. As advertências feitas representam aquilo que cada momento da igreja sobre a terra precisaria ter mais enfaticamente ouvido. As cartas trazem as exortações que deveriam acontecer de modo mais insistente em cada período daqueles 7 períodos. As coisas que são. Mas depois fala-se das coisas que depois destas, das que são, hão de acontecer depois da era da igreja. É o arrebatamento. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, é a terceira divisão do Apocalipse, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O próprio João recebe uma ordem para subir por uma porta que estava aberta. Ele é arrebatado ao céu, de acordo com o versículo de número 2, para ver as coisas que estão lá. Aquela porta que ele vê aberta representa a porta pela qual a igreja foi levada ao céu, mediante o arrebatamento, havendo sido trasladada para a pátria celestial antes que sobre a terra venha a grande tribulação. Lá em Tessalonicenses diz: o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. E quando Jesus vier nesse momento, ele não pisará a terra, mas como disse em João 14, ele disse: eu virei, vos levarei para mim mesmo, para o céu, vou preparar-vos lugar lá na casa de meu pai, vou voltar e vou receber vocês, e vou levá-los comigo, para que onde eu estiver estejais vós também. O mesmo Senhor desce do céu, mas não pisa na terra, ele fica nas nuvens. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados. O corpo mortal se revestirá de imortalidade, o corruptível de incorruptibilidade. A morte será absorvida pela vida. Como diz em Filipenses, Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. E os que ressuscitaram incorruptíveis, os que vivos foram transformados, ou serão transformados nesse momento, subirão ao encontro de Jesus nas nuvens, e como diz o texto, estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o arrebatamento da igreja, o qual nós esperamos,
onde Jesus virá como Salvador para nos livrar da ira vindoura, como Salvador para transformar o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo da sua glória. O arrebatamento está ligado à conclusão do nosso processo de salvação. Fomos justificados e perdoados, regenerados para entrar em novidade de vida, estamos sendo santificados e então seremos glorificados. Teremos um corpo imortal e subiremos com Jesus às alturas. No céu haverá duas coisas correspondentes àquilo que estará acontecendo na terra. Na terra haverá uma grande tribulação de 7 anos, dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. Em todo o período de 7 anos da grande tribulação haverá pragas e juízos. Mas nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo estará em aparente paz com Israel. Na segunda metade, ele estará contra a nação de Israel e arregimentará nações para a grande batalha do Armagedon, ao final da grande tribulação, momento no qual Jesus voltará em glória com o povo que arrebatou, para livrar Israel, para destruir as 2 bestas, a que sobe do mar e a que sobe da terra, para aprisionar Satanás e implantar o seu reino milenar. No céu também nós teremos 2 períodos para a igreja que estará lá enquanto a grande tribulação acontecer aqui. O primeiro período corresponde ao tribunal de Cristo, quando nós seremos julgados por aquilo que fizemos no corpo. Não será julgamento que possibilite condenação, porque aquele que está em Cristo, para ele nenhuma condenação há. Porque Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não se trata de julgamento que possa criar a possibilidade de condenação, mas é um juízo para premiação, para galardão. Todos os que estarão lá no tribunal de Cristo são salvos. Serão pessoas redimidas pela graça. Mas ali as obras serão reconhecidas. Salvos pela fé, seremos então galardoados pelas obras. E uns serão mais galardoados do que outros, e haverá quem seja salvo sem receber galardão algum. Não porque não tenha feito obras, mas porque as fez de maneira tão ínfima que não receberão por elas galardão, conforme diz Paulo na carta aos Coríntios. A outra metade do período será as bodas do Cordeiro, no momento mais cruciante sobre a terra, quando, para além das pragas e flagelos que vêm do céu, as 2 bestas mencionadas estarão promovendo toda sorte de tumultos e perseguição a Israel, culminando numa grande batalha com muito derramamento de sangue. Enquanto isso acontece sobre a terra, lá no céu estará havendo as bodas do Cordeiro, porque a igreja é apresentada como a noiva de Cristo e Jesus como o noivo. Quando ele vier no arrebatamento, ele não virá como um juiz para executar juízo, ele virá como um noivo para buscar a sua noiva e levá-la consigo. Então a igreja é levada aos céus. Primeiro passará pelo tribunal de Cristo, onde será galardoada. E a Bíblia descreve a vestimenta da noiva nas bodas do Cordeiro como sendo de linho fino, que são as justiças dos santos, ou seja, as obras já reconhecidas no tribunal de Cristo. E portanto, nessa segunda parte, lá no céu, nós teremos as bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra o momento mais cruciante da grande tribulação. Nós falamos que os crentes do Velho Testamento também serão arrebatados.
Quando Jesus vier para a igreja, ele vem para a igreja, ele vem para a sua noiva, o noivo vem buscar a noiva. Mas os do Velho Testamento ressuscitarão como amigos do noivo, para estarem nas bodas do Cordeiro. A Bíblia diz uma coisa interessante, nós lemos sobre isso na quinta-feira passada, lá em Hebreus, no capítulo de número 11. Depois de falar sobre vários crentes do Velho Testamento, a Bíblia diz assim, em Hebreus 11, 39 e 40, e todos estes, os do Velho Pacto, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, não viveram até a chegada de Cristo, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, a nós que vivemos na dispensação da graça, para que eles, os do Velho Testamento, que creram sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, o aperfeiçoamento dos do Velho Testamento que creram, o momento em que eles terão também um corpo glorioso e ressurgirão, será o momento do arrebatamento da igreja, porque eles não serão aperfeiçoados sem nós. Mostra aqui que o motivo pelo qual eles ressurgirão, somos nós. Eles não serão aperfeiçoados sem nós, mas em função de nós. Eles ressuscitarão no arrebatamento, porque serão os convidados das bodas do Cordeiro. Terão ressurreição nesse momento em função da igreja. João Batista foi chamado de amigo do noivo. E nós lemos lá em Apocalipse 19, que são bem-aventurados os convidados às bodas do Cordeiro. Se a igreja é a noiva e Jesus é o noivo, os convidados são os crentes do Velho Testamento, que terão ressurgido por ocasião do arrebatamento da igreja e também subido para o céu com a igreja, com Jesus. Esses serão os convidados para as bodas do Cordeiro. É interessante, irmãos, que nós lemos que quando João entrou pela porta celestial, ele viu 24 anciãos. As descrições lá no céu são simbólicas, enquanto que muitas das descrições da terra são literais, ou quando sendo simbólicas, normalmente se dá o sentido. Porque o que é terreno nos é familiar e Deus não precisa do recurso de símbolo, a não ser que queira dar o símbolo para depois explicar, como muitas vezes é feito no Apocalipse. Mas quando há menção ao céu, nós estamos no espaço de transcendência. Então toda a descrição é simbólica, porque as coisas lá são diferentes das daqui. E até o que poderia ser dito sobre lá de forma mais literal não é feito, mantém-se a linguagem simbólica para manter uma uniformidade de linguagem sobre o céu. Os 24 anciãos representam o povo de Deus no Velho e no Novo Testamento. É dito que na Nova Jerusalém há inscrição com o nome das 12 tribos de Israel e o nome dos 12 apóstolos. As 12 tribos representam o povo do Velho Pacto, os 12 apóstolos representam metonimicamente a igreja. Porque a igreja foi edificada sob fundamento de apóstolos e profetas. Porque os apóstolos foram os que primeiramente foram comissionados. 12 é o número do povo de Deus, 12 mais 12 dá 24. Então o que João vê lá no céu é todo o povo de Deus do Velho e do Novo Testamento, arrebatado na figura dos 24 anciãos que trazem coroas sobre as suas cabeças. Uma das cenas mais maravilhosas é quando esses anciãos lançam suas coroas a Cristo, como querendo dizer, no final do capítulo 4, que o que lhes importava não era a coroa, mas o próprio Cristo. E como se quisessem mostrar que a santificação deles, que ganha expressão na coroa, na verdade não a teriam sem Jesus ter operado em suas vidas. A Jesus todo o tributo e toda a glória.
Portanto, estará lá todo o povo de Deus, e João viu na figura dos 24 anciãos, e mais adiante sabe-se que a igreja estará como noiva, os do Velho Testamento como amigos do noivo e convidados para as bodas do Cordeiro. Uma coisa interessante é que aqueles dentre os gentios que no Velho Testamento creram também vão ressuscitar. Mas eles vão ressuscitar por associação com Israel, assim como os de Israel vão ressuscitar por associação com a igreja. Veja que coisa gloriosa. Por causa de nós, que somos a noiva, que vamos ser ressuscitados no arrebatamento, se estivermos mortos, os vivos serão transformados. Por causa de nós que vamos subir, os do Velho Testamento vão ressuscitar. Os do Velho Testamento seriam Israel, com quem Deus celebrou o pacto, mas dentre os gentios houve conversão. Também nos tempos do Velho Testamento, como Raabe, por exemplo. Esses serão arrebatados por estarem associados a Israel do Velho Testamento. Assim como Israel do Velho Testamento, no caso, crentes de Israel do Velho Testamento, ressurgirão por estarem associados à igreja. E subirão ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Mas alguém pode perguntar assim, e foi feita essa pergunta, ela é muito interessante, e Moisés e Elias? Nós cremos que Moisés e Elias virão à terra com o corpo ainda mortal, durante a grande tribulação, para serem aquelas duas testemunhas de que fala no Apocalipse. E que aqui não é o tempo de mostrar que são eles, mas outras pregações minhas sobre o texto específico mostram de forma inequívoca que aquelas duas testemunhas serão Moisés e Elias. Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas, os dois que apareceram no Monte da Transfiguração para Jesus. Eles estão em algum lugar celeste onde a glória não é plena, preservados de modo miraculoso em seu corpo mortal. Elias foi levado ao céu vivo, portanto não experimentou a morte. Moisés morreu, mas sua sepultura nunca foi encontrada. Em Judas é dito que o arcanjo Miguel disputou com Satanás pelo seu corpo e levou o seu corpo. Quando Moisés e Elias apareceram na transfiguração, Moisés estava com o corpo, de outra forma seria uma sessão espírita. E eles dois virão para serem as duas testemunhas na grande tribulação, quando a igreja é arrebatada, com os do velho pacto. Eles vêm à terra e começarão a pregar. Eles serão mortos, diz a Bíblia. Seus corpos ficarão em praça pública por um tempo, mas eles repentinamente ressurgirão, e uma voz do céu dirá: sobe aqui, e eles subirão. Alguém diz: pastor, se os do Velho Testamento ressuscitam em função de nós, por que Moisés e Elias também não vão subir naquele dia do arrebatamento? Primeiro, porque tem um desígnio específico para eles dois, no plano de Deus. Mas também, por outra razão, nós podemos convalidar o que dissemos. Eles vão morrer e ressuscitar no meio da tribulação. Eles vão ser arrebatados. Portanto, é como se eles participassem do arrebatamento de forma atrasada. Jesus vem, soa a trombeta, a igreja sobe, os do Velho Testamento sobe, mas Moisés e Elias virão, morrerão, e a Bíblia diz que eles subirão ao céu. Eles terão o arrebatamento, mas com um atraso de tempo. E por que eles ressurgirão e serão arrebatados no meio da tribulação? Nós sabemos que no final da grande tribulação, os mártires que não aceitaram a marca da besta e tal, eles vão ressuscitar no final da tribulação para reinarem com Cristo no milênio. Por que Moisés e Elias não vão esperar até o fim da tribulação mortos para ressuscitarem? Porque vão ressuscitar no meio para estarem nas bodas do Cordeiro. Eles vão ressuscitar por causa da igreja. Eles não vão ficar lá mortos até o final, porque eles não vão perder aquilo que os outros vão ter.
Eles vão ressuscitar e ter um arrebatamento tardio, para que estejam lá no céu com todos os do Velho Testamento que creram nas bodas do Cordeiro. Somente os mártires da grande tribulação, pessoas que hão de se converter nesse período e serem martirizadas, é que ressuscitarão somente ao final da grande tribulação. Então, nós entendemos o que João estava vendo no céu. Ele viu o Espírito Santo lá na forma de 7 lâmpadas de fogo, porque onde a igreja está, o Espírito Santo como confortador, consolador, nessa missão que foi dado a ela também está. Ele viu os 24 anciãos, representativos do povo de Deus, do Velho e do Novo Testamento. Ele viu 4 seres viventes que, de acordo com Ezequiel, são querubins, e nós dizemos, de acordo com a patrística, que são querubins responsáveis por guardar os 4 evangelhos, por impedir que o registro sobre Jesus seja destruído. Durante a perseguição do Império Romano, tentaram de modo especial destruir os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas esses relatos foram preservados e chegaram até nós pela intervenção de anjos. Esses 4 seres viventes representam os protetores dos evangelhos. Um assemelha-se a leão, representa o protetor do evangelho de Mateus, que aponta Jesus como rei. Outro é semelhante a um bezerro, representa Jesus no evangelho de Marcos como servo. Outro tem rosto de homem, Lucas, que apresenta Jesus como homem ideal. E o outro tem o rosto como de uma águia voando, que representa o evangelho de João, que apresenta Jesus como o verbo divino que estava no seio do Pai e o deu a conhecer, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora nós estamos vendo uma outra visão de João, ou uma continuidade daquela de que falei acerca do capítulo 4. Ele diz: e vi, capítulo 5 agora, verso 1, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Que livro é esse, pastor? Esse livro é toda a história humana. É o registro dos acontecimentos, de modo mais particular, aqueles que se dariam na grande tribulação. É o livro da história. O livro estava selado porque João chorava. Porque o livro fechado quer dizer que a história é um mistério. Qual o sentido da história? Não se sabe. Qual o propósito da história? É desconhecido. João chorava porque era como se ele estivesse ansioso por temor de que a história não tivesse sentido algum. Qual o sentido? Qual o sentido da história? Quem pode trazer sentido a ela? E aí é-lhe dito por um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Sem Jesus a história é um mistério, mas em Jesus a história encontra propósito. Ele foi enviado na plenitude dos tempos. A chegada dele entre nós é chamada pela Bíblia de plenitude dos tempos.
Nos historiadores seculares, os momentos de marco são ascensão e queda de grandes impérios. Mas para a Bíblia, o momento marcante é quando Jesus vem a este mundo. O Verbo se fez carne, os anjos celebram o menino na manjedoura. Veio na plenitude dos tempos. A lógica histórica da Bíblia é outra da deste mundo. Jesus é aquele em quem habita o tesouro da sabedoria e do conhecimento. É aquele através de quem Deus vai congregar, como diz lá em Colossenses, também noutra epístola, as coisas que estão no céu e as que estão na terra. É em Jesus que haverá sentido para a história, propósito para a história. A história se encaminha para o seu reino milenar, para o seu triunfo, para o seu governo sobre a terra. E aqui eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se a Bíblia defendesse o amilenismo, ou seja, que não há milênio literal, que não há arrebatamento pré-tribulacional, se a Bíblia defendesse o amilenismo, João estava chorando até hoje. Sabe por quê? Porque na visão do amilenismo a história não tem sentido, não tem desfecho. Na visão amilenista, você tem a história sim. Tem o princípio das trevas, do diabo, tem a igreja como o povo de Deus e uma luta, um conflito. Mas esse conflito não tem conclusão dentro da história, porque para os amilenistas, quando Jesus volta, é para encerrar a história e começar a eternidade. Jesus volta, tem um juízo geral de todos, uns vão para o céu, outros vão para o inferno, ele cria novos céus e nova terra. E aí entra a eternidade. Jesus, da visão amilenista, ele encerra a história e cria a eternidade. Na eternidade ele vence, mas na história ele só faz encerrar, ele não vence dentro dela. A história não tem sentido. Na visão do amilenista, pode ter sentido novos céus e nova terra, que Jesus vai criar depois de julgar todo mundo. Mas dentro da história, ele não consuma o propósito de triunfo e de glória. Mas dentro da visão bíblica dispensacional, aí Jesus vence tanto dentro da história como fora dela. Vai ter a hora que ele vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça, não tem mais ímpio, não tem nada, mas dentro dessa história aqui ele vai entrar. Leva a igreja. Vem a grande tribulação, ele volta, liberta Israel, derrota os inimigos e reina sobre essa terra como descendente de Davi. Na eternidade ele vai reinar como o supremo Deus, mas no milênio ele vai reinar, como é dito aqui, como o leão da tribo de Judá, como a raiz de Davi, como aquele que tem realeza em função de sua encarnação, tem realeza em função de sua ligação genealógica com Davi. Ele virá para reinar a partir de Jerusalém, onde estava o trono de Davi, sobre todo o mundo. Então, se realmente nós defendêssemos o amilenismo, esse livro aqui continuaria fechado, ninguém desataria os selos e João ainda estaria chorando. Porque para essa história não teria sentido, seria luta para sempre, para sempre, para sempre. Jesus chega, pronto, encerrou, a história acabou-se, vai todo mundo que não era crente para o inferno, começa novos céus e nova terra. Ele triunfa no mundo que cria, mas ele não mostra o seu triunfo dentro da história. Na visão dispensacional, não, ele triunfa dentro da história. Sabe por que é tão difícil para alguns irmãos aceitar a interpretação bíblica dispensacional, que diz que Jesus vai vir, vai arrebatar sua igreja, levar ao céu, depois vai vir no final da tribulação, destruir os inimigos de Israel, implantar o seu reino aqui? Sabe por que há tanta resistência a isso?
Porque lá no fundo as pessoas não creem no Deus da Bíblia. Elas creem num Deus distante. Um Deus que opera no céu, mas não na terra. Um Deus que opera para além da história, mas não dentro da história. É a mesma razão pela qual pessoas são cessacionistas e não acreditam na atualidade dos dons. Elas conseguem imaginar Deus operando no mundo antigo, na época de Pedro, Tiago, agora não. Elas não percebem, mas elas seguem uma mentalidade secular. Elas foram vencidas pelo secularismo. Jesus operou lá, mas agora não. Elas esperam as coisas sempre dentro de uma normalidade. Não esperam que Jesus faça sinais, prodígios, maravilhas em nosso tempo. Elas creem num Deus que opera para além da história, ou no plano extra-histórico, lá no céu, mas aqui dentro não. Mas eu creio no Deus que abriu o mar vermelho, fechou a boca do leão. Eu creio no Deus, irmãos, que fez as muralhas de Jericó caírem, que abriu a cela de Pedro, que ressuscitou Lázaro. Eu creio no Deus que opera, que disse: estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O meu Jesus não ficou enclausurado no tempo antigo, ele está aqui agora, ele opera e ele faz, ele é o Cristo verdadeiro, ele anda no meio dos candeeiros de ouro, é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é o Deus que aviva a igreja. Jesus ainda batiza no Espírito Santo e fogo, ainda dá poder e ousadia, intrepidez, ainda surpreende, ainda faz grandes coisas. Para essas pessoas que não acreditam em nada disso, acreditar que Jesus vai aparecer nas nuvens, e dentro dessa estrutura aqui normal do mundo, a gente vai subir, o nosso corpo vai ser transformado dentro desse mundo, é difícil para elas. Uma pessoa disse assim para mim: pastor, a dificuldade que eu tenho de acreditar na interpretação dispensacional das profecias bíblicas é que eu fico pensando, como é que pode a igreja com o corpo glorificado vindo aqui com Jesus na terra para reinar, e pessoas vão entrar no milênio com o corpo normal? Essa concomitância, a igreja com o corpo glorificado, os de Israel que escaparem, os das nações que escaparem, que tiverem crido, sido fiéis, vão entrar no milênio com o corpo normal. Essa mistura do que é de cima com o que é de baixo, do que é eterno com o que é temporário, isso é muito difícil de acreditar. Então você não acreditaria em Jesus quando ele ressuscitou. Foi o que os discípulos pensaram: é um fantasma, não é ele não. Ali era um Cristo com um corpo glorificado no meio de um bocado de discípulo com um corpo comum. Era o eterno no tempo. Era uma invasão do miraculoso na história, era Jesus com o corpo glorificado no meio dos discípulos, ainda comeu com eles. Então quando alguém diz: eu não consigo conceber aqui uma mistura do eterno no tempo e tal, eu não consigo, é porque falta fé. Mas o meu Deus ainda ressuscita mortos, ainda dá vista aos cegos, ainda abre os ouvidos do surdo, ainda enche o crente do Espírito Santo, ainda opera grandes coisas, e esse Jesus aparecerá no céu. A Bíblia parece que percebe a dificuldade do homem de crer nisso, aí diz assim: o mesmo Senhor, o mesmo, é Ele mesmo. Não vão dizer no dia que é um fantasma, não. O mesmo Senhor descerá dos céus, com voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos transformados, e num abrir e fechar de olhos seremos levados daqui, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor.
e no final da tribulação ele vai voltar dentro da história, dentro do tempo como nós conhecemos agora. Ele vai voltar dentro do tempo, ele vai destruir o iníquo, o anticristo com o sopro da sua boca, e a partir de Jerusalém vai reinar como descendente de Davi, o leão da tribo de Judá. Por isso que o ancião diz a João: não chore. Não chore, porque a história vai ter sentido. O descendente de Davi ainda tem referência a essa história aqui. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, que venceu, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Para nós, Jesus vence na história e fora da história. Antes da eternidade, ele terá o seu reino milenar, e no reino milenar nós encontramos o propósito de tudo isso. A história se encaminha para isso. Por isso, a história não é para nós um livro selado e misterioso. Há um propósito, há um objetivo. Há um objetivo. Nós cremos, irmãos, que a história, de acordo com a Escritura, pode ser dividida em 7 dispensações, em 7 períodos. A dispensação quer dizer administração, ou seja, há 7 formas com as quais Deus, dentro da história do mundo, administra o seu relacionamento com o homem. Há 7 dispensações, há 7 administrações das coisas no relacionamento entre Deus e o homem. A Bíblia diz o seguinte, lá na carta de Paulo a Timóteo: na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra que nós traduzimos por maneja bem, quer dizer que divide a palavra da verdade. É preciso que o obreiro seja aprovado, capaz de reconhecer as divisões dentro da palavra de Deus, que divide bem a palavra da verdade. Então não é hora de nós nos aprofundarmos nas 7 dispensações, mas eu vou mencioná-las. Nós temos a dispensação da inocência. Deus cria Adão e Eva em inocência. Não existe mal no mundo criado, mas existe um mandamento que Deus estabelece de não se comer da árvore do bem e do mal. E no final, Adão e Eva comem da árvore, sentem vergonha e são expulsos do paraíso. Na verdade, as 7 dispensações, essa é a primeira, da inocência, são para mostrar 2 coisas. Primeiro, o quão ingrato o homem tem sido. Como o homem sempre frustra o propósito de Deus para com ele. E o segundo é como Deus é paciente com o homem. E vai tratando em suas diversas condições para fazê-lo participante da sua própria glória, do triunfo de Deus na história. Então nós começamos com a dispensação da inocência e o homem lá é expulso. Note, toda dispensação termina com juízo. A da inocência termina com a expulsão do paraíso, porque houve transgressão. Aí vem a dispensação da consciência. O homem agora tem consciência do bem e do mal. Ele está num mundo perverso e a sua consciência tem a lei moral para indicar o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Mas o homem não se deixa guiar pela consciência moral e transgride muito. E vem o juízo, o dilúvio, escapando apenas Noé com a sua família. O final da dispensação da consciência é o dilúvio, novamente o juízo, o fracasso do homem. Aí vem a dispensação do governo humano. Noé agora é o pai de uma nova humanidade, começando pela sua família, ele é a autoridade. Deus inclusive diz que aquele que derramar sangue de homem tivesse
sangue também derramado. Deus estabelece padrões de um governo a partir de Noé. Mas a descendência de Noé se afasta da palavra. O próprio Noé, embora não seja isso determinante na sua vida, mas um caso isolado, ele caiu por causa de embriaguez. E nós terminamos essa dispensação com a Torre de Babel, quando os homens ficaram arrogantes, empinaram o nariz diante de Deus, Deus julgou, espalhou as nações, ficaram com línguas diferentes, idiomas diferentes. Então aí nós já passamos pela inocência, consciência e governo humano. Aí vem a dispensação da promessa. Entre os dispersos, Deus chama Abraão, faz-lhe uma promessa, convoca-o para que ele seja obediente e pai de uma nação. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. De Jacó vem José, que abriga os irmãos lá no Egito, no final da história toda. E lá no Egito o povo de Israel esquece da terra prometida que Deus havia feito. Eles vão para lá para satisfazer uma necessidade, mas continuam lá, em vez de irem procurar a terra prometida a Abraão. Vem o juízo, são escravos no Egito. E aí termina a dispensação da promessa. Aí vem a dispensação da lei. Através de Moisés, o povo de Israel sai do Egito, recebe as leis de Deus ali no deserto e se instala na terra de Canaã. É a dispensação da lei. Mas o povo de Israel é infiel e rejeita Cristo quando ele vem. E aí segue-se o juízo, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas eu quero dizer uma coisa: essa destruição de Jerusalém no ano 70 foi só um sinal do maior juízo que vem sobre Israel, porque não foi fiel na dispensação da lei. Segue-se a dispensação da graça, o evangelho é pregado em toda parte. Mas a Bíblia diz que haverá uma grande apostasia que já está enchendo o mundo. Uma cristandade apóstata, que se desvia. E aí Jesus vem para arrebatar o remanescente fiel. Mas os apóstatas, não verdadeiramente convertidos, nominalmente cristãos, apenas ficam para a grande tribulação. E aqui eu quero entrar no detalhe. A grande tribulação, ela tanto é o juízo, essa é a novidade, que encerra a dispensação da graça, como é o juízo que encerra a dispensação da lei. Se eu quiser, eu posso dizer que a destruição de Jerusalém no ano 70 foi uma sinalização do fim da dispensação da lei, mas uma sinalização porque foi algo local em Jerusalém. Ainda não é o juízo definitivo. Como também o fato de os pseudo-cristãos não subirem no arrebatamento já é um juízo. Mas também para eles não é o juízo definitivo. A grande tribulação é um juízo enorme, como nunca jamais houve sobre a face da terra, como diz a Bíblia. E nem jamais haverá, será o maior de todos os juízos, a grande tribulação, porque ela culminará 2 juízos. O juízo sobre Israel, que fracassou na dispensação da lei, e o juízo sobre os gentios, que fracassaram na dispensação da graça. Por isso será a tribulação como nunca jamais houve. Se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Nós sabemos que a grande tribulação é um encerramento da dispensação da lei também, embora protelada, adiada, porque é a última das 70 semanas que falamos lá no livro do profeta Daniel, decretadas para Israel. Mas a grande tribulação também é a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A grande tribulação é um juízo duplo contra Israel, que fracassou na dispensação da lei, e o juízo foi adiado. Só foi dada a sinalização na destruição de Jerusalém no ano 70, mas o juízo maior vem na grande tribulação, porque Israel fracassou. E também é um juízo sobre os gentios, que não souberam aproveitar a dispensação da graça, sobre a cristandade apóstata, a grande Babilônia. Será um terrível juízo, a grande tribulação. E depois da grande tribulação vem a última dispensação, que é o reino de Cristo.
Alguém diz, pastor, essa dispensação termina com juízo? Também termina. No final, Satanás é solto e aquelas nações que viveram tão bem com Jesus por esses 1000 anos ainda vão ser aliciadas, pelo menos uma grande parte, pelo diabo para se levantar contra o governo de Cristo. Mas aí o juízo vai ser imediato, porque aquele que governa com vara de ferro vai estar aqui para resistir logo, para frustrar logo o plano de Satanás e mostrar que ele triunfa na história com o seu reino milenar. Lá em Mateus, no capítulo de número 25, nós temos o sermão profético de Jesus. Os amilenistas gostam de citar esse sermão profético, assim como os que não acreditam no arrebatamento antes da tribulação, porque eles dizem, aqui não fala de arrebatamento. Quando Jesus vai colocando o curso dos acontecimentos, ele vai logo para a grande tribulação e para a vinda em glória. Não há menção ao arrebatamento. Por quê? Primeiro, Mateus capítulo de número 23, antes de chegar no 24, traz assim, dos versículos 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus está anunciando juízo sobre Israel, porque Israel o rejeitou. O assunto não é a igreja, o assunto é Israel, o juízo sobre Israel. E aí no capítulo 24 os apóstolos perguntam, os discípulos perguntam, veja aí no versículo 3. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? Que coisas? Aquelas atinentes ao fracasso de Israel, ao juízo sobre Israel. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa palavra fim do mundo aqui não é uma tradução exata, a melhor tradução seria fim da era. Quando será o fim dessa era? Como será o fim dessa dispensação? Como será o juízo que encerra essa dispensação? A pergunta deles era interessada nos destinos de Israel, em como termina essa era, essa dispensação na qual Israel esteve no centro. Como termina isso? Termina na grande tribulação. Então Jesus vai começar a falar da grande tribulação e da vinda em glória, e não há necessidade de na descrição da sequência falar de arrebatamento, porque o assunto não era a igreja, o assunto era Israel. A grande tribulação é o maior de todos os juízos, porque cumula um juízo adiado e um juízo iminente. O juízo contra Israel e o juízo contra as nações. Depois disso, o Senhor Jesus estabelece o seu reino e governa no milênio sobre a terra. Lá em Isaías, no capítulo 65, a Bíblia dá uma descrição de como será o milênio. O triunfo de Jesus na história dos homens. 65, a partir do verso 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando,
eu os ouvirei, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos uma descrição do governo milenar de Cristo. Os que não acreditam neste governo milenar dizem que isso daqui se refere à eternidade, a novos céus e nova terra. E eu sei que aqui foi falado de novos céus e nova terra no texto, eu vou já explicar, mas adianto que é o milênio. Os que não creem no milênio querem dizer que isso aqui é novos céus e nova terra, mas aí eles vão encontrar inúmeros problemas, porque aqui fala de plantar vinhas e comer delas. Com o corpo glorificado na eternidade, não teremos necessidade de alimento. Aqui fala, não haverá mais crianças de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, então haverá velhice e haverá morte. O menino morrerá de 100 anos, como isso pode ser novos céus e nova terra? E o pecador de 100 anos será amaldiçoado, diz no verso 20. No versículo 25 diz que estarão animais lá, sendo que eles não serão mais selvagens, serão até vegetarianos. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Em novos céus e nova terra na eternidade nós não teremos animais. Portanto, se alguém disser que aqui é a eternidade, vai encontrar problemas inúmeros, mas não nós que acreditamos que haja o milênio. Mas pastor, no verso 17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aqui não é a eternidade, não é. Mas entenda o texto. O que o profeta está dizendo é que Deus, que é capaz de criar novos céus e nova terra na eternidade, é capaz de criar no tempo agora para Jerusalém essa condição. Há duas palavras aqui, uma geral para todos, novos céus e nova terra não são só para Israel, mas há uma palavra específica para Jerusalém e para o povo de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: olha, se eu crio novos céus e nova terra, por que eu não posso criar para vocês essa condição? Veja aí o verso 17: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus vai começar a exaltar o seu próprio poder de criar qualquer coisa. Mas vós folgareis e exultais perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém. Agora ele está falando para Jerusalém. O Deus que vai criar novos céus e nova terra pode criar qualquer coisa. E ele que cria novos céus e nova terra nesse período aqui vai criar para Jerusalém isso. Aí já não é mais abrangente para novos céus e nova terra, promessa para Israel e para o povo. Eis que eu crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, gozo. E exultareis em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. A partir de Israel, Deus governará sobre o mundo inteiro. Jesus governará sobre o mundo inteiro. O resto da descrição é o milênio. Portanto, meus irmãos, nós cremos no milênio. Nós cremos que Jesus vai reinar literalmente sobre a terra. Sabe qual era a grande dificuldade dos judeus que os levou a rejeitar Jesus? É que o Velho Testamento tem dois tipos de profecia sobre Jesus. Em uma delas, Jesus é mencionado como servo sofredor, que vai morrer, que vai ser castigado, que vai ser humilhado. Noutra, Jesus é o rei, descendente de Davi, que vai governar. Aí o judeu diz: como é que pode? Como é que ele vem para sofrer e para reinar? Como é que ele vem para ser esse servo sofredor e ele vem para ser esse rei glorioso? Faltava uma emenda que nós sabemos qual é: a ressurreição. Ele foi humilhado, morreu, mas depois Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está sobre todo o nome, e ele vai voltar novamente como rei. Mas o judeu não entendia isso. E aí, como ele não entendia, e Deus deu a dica para Abraão, viu, irmãos? Por isso que Abraão foi chamado de amigo de Deus.
O Senhor não diz para o servo o que vai fazer, diz para os amigos. Abraão foi aquele que soube. Porque a Bíblia diz que quando Abraão foi sacrificar Isaque, ele o fez porque estava certo de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque em seguida. Porque Deus tinha dado duas coisas contraditórias a Abraão, um mandamento e uma promessa. Nesse teu filho vem descendência, e antes que o menino tivesse tido o filho, Deus disse, mata. Aí Abraão disse, como é que eu ajeito isso? Como é que nele eu tenho descendência e eu vou ter que matar antes dele ter filho? Ah, é porque eu vou matar e Deus vai ressuscitá-lo. Não foi bem isso que Deus fez. Mas quando ele chegou a essa conclusão, que está lá em Hebreus 11, ele sacrificou seu filho pela fé, acreditando que Deus era poderoso para ressuscitar, foi porque Deus quis compartilhar com ele como conciliaria as profecias sobre Jesus pela ressurreição. Mas o judeu não entendia. Aí o judeu pegou as passagens que falavam de Jesus como um servo sofredor e disse, não, isso aqui deve ser simbólico. O reino dele é literal, ele vai reinar, vai vencer os inimigos. Por isso que eles esperavam um Jesus que fosse livrar eles do jugo de Roma, implantar o reino. E o servo sofredor? Não, isso aqui é simbólico. Esse servo sofredor não deve ser o Messias, deve ser a gente que sofre no meio das nações. O servo deve ser uma ilustração para o nosso próprio povo, que padece no meio de todas essas nações. Aí agora, no nosso tempo, nós temos cristãos invertendo. Não, o sofrimento de Jesus é literal, mas o reinado dele é só simbólico. Não vai ter esse reinado aqui sobre a terra como descendente de Davi, lá em Jerusalém não. O que vai haver é novos céus e nova terra, mas isso aqui não. É o mesmo equívoco. Meus irmãos, Jesus morreu literalmente. Que vão-se embora os gnósticos, que não confessam que Jesus veio em carne, negam a ressurreição, a morte de Jesus. E que vão embora os alegóricos, que querem arrumar explicação para essas passagens da Bíblia e negar que Jesus vai reinar. Se dependesse deles, como eu tenho dito, João estava chorando até hoje. Nós estaríamos chorando aqui. Não tem sentido na história. Talvez ele acabe com a história e escreva a eternidade, mas aqui dentro não tem sentido. Nós estaríamos chorando, mas nós estamos alegres. Nós estamos dizendo Maranata, porque o nosso Jesus vai vencer dentro e fora da história. O leão da tribo de Judá. Diz então Apocalipse 5,5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E note como Jesus é Deus, irmãos. Aleluia, vejam os paradoxos. Ele é o cordeiro e ele é o leão. Jesus é o cordeiro e ele é o leão, meu irmão. Ele é manso, mas ele é o que rege com vara de ferro também. Ele é homem, mas ele é Deus. Veja o verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres. Na Bíblia, chifre quer dizer autoridade. Há passagens que falam disso. 7 chifres são 7 reis e outras associações. 7 é o número da plenitude, chifre e autoridade. Ele tem 7 chifres, quer dizer, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o todo-poderoso. E 7 olhos, ele vê tudo, plenitude da visão. Ele é onisciente. Que são os 7 Espíritos de Deus, os olhos dele, enviados sobre toda a terra, que estão em toda parte da terra. Ele é onipresente. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Este Cristo aqui não é o das testemunhas de Jeová, não. Esse Cristo aqui é o Cristo dos crentes, dos filhos de Deus. Ele é homem e ele é Deus. Se ele é um cordeiro, como havendo sido morto, ele é homem, porque Deus não morre. Mas se ele tem todo o poder, os 7 chifres, se ele tem onisciência, os 7 olhos, se ele tem onipresença, os espíritos sobre toda a terra, então ele é Deus. E diz o texto, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Que cena gloriosa. Jesus está no centro de tudo, irmãos. Pode olhar aqui no versículo de número 6. E olhei, e eis que ele estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, entre os anciãos,
Jesus é o centro de tudo. Ele é o centro. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro dos evangelhos, Ele é aquele no qual Deus se encarnou para reconciliar o mundo consigo mesmo. Ele é o centro, Ele está no meio. E Ele foi lá e tomou o livro. Ele é o que pode abrir o livro, desatar os selos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante dele, diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, dos crentes, e cantavam um cântico novo. Que cena gloriosa! Não precisa chorar, Jesus é vencedor, Jesus reina, o leão da tribo de Judá vai vencer, o Cordeiro de Deus que foi morto agora vive, Jesus vai triunfar. Há motivo para cantar um novo cântico. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olha o milênio aí, e reinaremos sobre essa terra aqui com Ele, reinaremos com Jesus. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E o fogo caiu, e ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que deles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia! Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia! Graças te damos, Senhor, porque a vitória é tua. Desperta o teu povo, acorda a tua igreja, Senhor. Aleluia, faz o teu povo ver além da visibilidade, Senhor, ver o teu triunfo, celebrar com aqueles 24 anciãos, com os 4 seres viventes. Ó Deus, não é hora de chorar, porque o Cordeiro vai vencer, Senhor. Ergue o teu povo. Nessa noite, se houver alguém nesse lugar que não tem certeza da sua salvação, está afastado, está desviado, você quer aceitar Jesus, você quer se reconciliar com Deus, saia do lugar que você estiver e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Ou então levante a sua mão e algum irmão vai lhe dar a força, vai acompanhar você até aqui, para você vir se reconciliar com o Senhor e entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Na próxima quinta, irmãos, então nós vamos entrar na temática